professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação do Acre, com o 7º ano, na aula Diferentes modos de comunicação com o transcendente e seu reflexo nas relações humanas. Nós já definimos a palavra transcendente. Por que a gente usa essa palavra? Para se referir ao ser superior de cada religião. Porque a palavra transcendente significa trans, que quer dizer além de, e ascendente, que quer dizer elevado. Então, o ser superior de cada religião é um ser para além do mundo físico. Se a gente chama de Deus, Deus faz sentido chamar o ser Deus, o ser elevado, Deus para o cristianismo, para os judeus, mas e para os muçulmanos, que é Alá. Então, a gente resolveu usar a palavra transcendente. E essa aula, ela é uma aula que vai procurar uma visão coerente. Por quê? Porque alguém que diz que tem relação com o transcendente, o reflexo dessa relação com o transcendente nas relações humanas deve ser óbvio, né? Imagina alguém que diz que tem relação com o transcendente, mas nas relações humanas afronta, ofende, não respeita. Por isso que é importante estudar nessa aula qual é o reflexo nas relações humanas de alguém que se diz religioso, que diz que tem uma relação com o transcendente, ok? Então vamos ver o transcendente nas relações humanas? Olha, o transcendente na filosofia. O transcendente na filosofia não é um ser superior, é um conceito. A palavra transcendente também se aplica a conceitos que você, por exemplo, o conceito de bem é um conceito transcendente. O bem não anda aí pela rua, né? Atrás da gente ou a gente atrás dele. Mas o bem é uma coisa que nós devemos trazer conosco. Então, como cultivar, entender, compreender, pôr em prática esse conceito filosófico do bem? Ele é um conceito transcendental. Quem não tem religião vai exercitar de um modo, quem tem religião vai exercitar de outro modo, exatamente na relação com o transcendente. Então, transcendente, já dissemos, significa ascender, ir além no sentido da experiência de um objeto para fora de si mesmo. E na religião, se refere a um ser determinado. Cada religião tem uma concepção do transcendente. É um aspecto da natureza e do poder de uma divindade que é totalmente independente do universo material. Nas religiões, as divindades criaram o universo e ele está para além das leis físicas conhecidas. E a comunicação com o transcendente? Aí vem, né? Na filosofia, o transcendente não é um ser superior, não é? Não significa você compreender, por exemplo, como eu dei exemplo, o bem a fim de praticá-lo. Mas na religião, como se comunicar com o transcendente? Ele é um ser que se comunica, que se revela. Então, depende da concepção do transcendente, da divindade em cada diferente religião. Há diferentes modelos de comunicação que precisam ser conhecidos e respeitados. De repente, você acha que uma determinada religião coloca entre os seus seguidores e Deus um ente que você, na sua religião, caramba, que esquisito. Não é esquisito, é próprio daquela religião. Na minha religião, eu penso numa relação com o transcendente mediada por um determinado ser e eles pensam em outros. Então, nós temos que entender, compreender e respeitar. Independente do povo, independente da tribo, da raça, da doutrina de cada religião, precisamos entender. Eu digo tribo porque há indígenas que têm uma religião, muitas vezes até parecidas em certos aspectos, nesse aspecto da relação com o transcendente, com outras religiões. Isso é interessante, a semelhança entre as religiões. Aliás, na comunicação com o transcendente, todas as religiões são, nesse ponto, são idênticas, porque não existe religião que não imagine um ser transcendente com quem vai se comunicar, não é? Então é necessário conhecer, aceitar, conviver. Por que eu digo conviver? Como é que você vai entender um modo de uma pessoa de outra religião se comunicar com o transcendente sem conversar com ela? Sem que ela te explique, na minha religião é assim que a gente se comunica, é assim que a gente entende. E você, puxa, na minha é diferente. Tem que haver uma aproximação, uma convivência. Porque essa pessoa vai explicar a você, também você vai explicar o seu modo a ela, você vai entender e aí você vai
passar a entender a religião a partir do ponto de vista daquela pessoa, assim como você quer que ela entenda a sua religião a partir do ponto de vista seu. O nome disso é empatia, diálogo, convivência, diálogo interreligioso, tolerância religiosa. Entendeu isso? E nas relações humanas, não há relação com o transcendente sem respeito ao outro. Ponto final. Existe uma religião que ofende, existe uma religião que não prega o respeito ao outro, existe uma religião que decide fazer o mal ao outro. Opa, isso não é religião. A gente sabe que o ser humano, às vezes, se envolve em conflito. Então, de repente, eu desejo o mal de uma pessoa, ou a pessoa deseja o meu mal, há algum problema comigo, que digo que tem uma religião. Então, olha, isso é um princípio fundamental de qualquer religião. Não há relação com o transcendente sem respeito ao outro. Se alguma religião prega o desrespeito ou intenta em fazer o mal a outra pessoa, esquece. Isso não é religião. Pode ser até que o adepto daquela religião esteja fazendo isso, olha, mas ele está contrariando, está indo de encontro à religião dele. O modelo de respeito ao outro independe da tradição religiosa. Outra coisa importante. Então só os religiosos respeitam. Não. Respeito ao outro não depende de religião, não está subordinado à religião. Quem tem religião tem uma obrigação ainda maior de respeitar, mas o respeito ao outro está no campo da filosofia, no campo da ética, no campo do convívio social. Uma pessoa não religiosa tem essa mesma obrigação. Ela vai buscar, como eu falei, na filosofia, no bem. Ela vai raciocinar, pensar, se educar, conviver para entender as diferenças, para aprender a respeitar, sem depender de religião. Ela não tem religião, ok? A religião que atenta contra o outro não é religião. Já falamos isso. Pessoas sem religião têm o mesmo compromisso de respeito. Confirmamos aqui, ok? Modelos de transcendência. A gente está falando de transcendência, olha, as religiões, elas se classificam dentro desses modelos de transcendência que a gente está falando aqui. O monoteísmo. Religiões que, olha, só existe um Deus. Mas há diferenças. Por exemplo, no cristianismo, eles dizem que a mediação entre o cristão e Deus é por meio de Jesus. No islamismo, a gente diria, não, mas a mediação, não. Eles não entendem a mediação no islamismo como o cristão entende. Para o Islã, não existe um intermediário entre eles e Alá. É Maomé. A ideia deles a respeito de Maomé é a ideia de um profeta maior, mas não de um mediador, de um intermediário, no sentido cristão, ok? Então, a concepção do monoteísmo e também há concepções de Deus diferentes dentro do monoteísmo. O budismo, por exemplo, ele tem uma concepção de Deus diferente. No budismo, a concepção de Deus quase que se funde, quase que é a mesma do universo. Então, vamos conversar com um budista para entender a maneira como ele concebe Deus? Então, há diferentes monoteísmos, vamos dizer assim, né? Um Deus só, mas a relação com o transcendente é diferente no budismo, é diferente no islamismo, é diferente no cristianismo, ok? Já o hinduísmo, de onde veio o budismo, é politeísta, vários deuses independentes. Se você for no hinduísmo, na religião mãe do budismo, é uma religião politeísta. A concepção de relação com o transcendente vai ser diferente. No dualismo, há duas forças opostas em equilíbrio. A relação também é outra. No dualismo há dois poderes. O maniqueísmo é dualista, o taoísmo é dualista. Então há religiões que concebem essa relação de forças que vem desde a criação. Então a relação com o transcendente vai ser diferente. Não é um Deus pessoal que existe com quem a pessoa se relaciona, ok? Existe também o monismo, um Deus maior ao lado de deuses menores. O monismo é diferente do politeísmo. O politeísmo são muitos deuses, o monismo um Deus maior, ele ao lado de outros intermediários, outros menores. E o panteísmo, não confundir politeísmo, muitos deuses, com panteísmo.
Panteísmo é mais ou menos essa ideia que eu falei do budismo. O universo é Deus. O budismo não tem uma ideia pessoal para Deus, como tem o cristianismo e como tem os muçulmanos em relação a Alá, ok? Essa ideia genérica, as religiões se inscrevem dentro do monoteísmo, do dualismo, do panteísmo, do politeísmo e do monismo. Então, a partir dessa classificação, dessa compreensão, a relação com o transcendente vai ser diferente, né? Vamos ver aqui religiões e modos de comunicação? 3 exemplos de religiões e modos de comunicação, tá certo? O hinduísmo é caracterizado por um pluralismo de cultos. Então, no hinduísmo, há diversos tipos de culto para diversos tipos de deuses. O hinduísmo é politeísta, ok? O caráter pluralista, plural, muitos deuses, e sincrético, dentro do hinduísmo, que é politeísta, às vezes as concepções se fundem. Sincretismo é isso, é você pegar ideias diferentes, transformar numa só, com características das outras. Então, dentro do hinduísmo, você vai encontrar essa postura. O sincretismo, o politeísmo está arraigado dentro da cultura hindu. Para se unir a Brahma, Brahma é um ser supremo, um dos deuses supremos. Dentro do hinduísmo, eles praticam vários tipos de yoga. Os budistas também praticam yoga, herdaram isso do hinduísmo. Mantras. Mantras são frases, muitas vezes na língua hindu, ou em sânscrito, que é a língua antiga das escrituras Vedas dos hindus. Eles então recitam mantras, ajudam pessoas carentes, visitam lugares sagrados. É a maneira deles buscarem a sua identificação, a sua comunicação com o transcendente. E nas religiões de matrizes africanas, eles veneram divindades da religião africana Yorubá. As religiões de matriz africana, por que fala matriz africana? Porque foram trazidas por Brasil a partir dos negros que foram trazidos de lá à força no tempo da escravidão. Evidentemente, assumiram a nação, não é? Hoje reivindicam seus direitos, um deles é o respeito, o reconhecimento das suas religiões. Então, esses orixás, essas divindades iorubais, elas são trazidas, são representados pela natureza. Desde a criação do mundo, foram enviados para ensinar a humanidade. Então, alguém do candomblé da Umbanda vai dizer para você que os orixás existem desde a criação da humanidade e são enviados para instrução. Então, a comunicação deles com a divindade tem como intermediário os orixás. Em cada templo são cultuados todos os orixás, nos templos do candomblé e da Umbanda, em quartos separados. Nas casas menores há um único quarto de santo. O nome desse lugar é quarto de santo, onde são cultuados. E a tradição cristã? A tradição cristã os cristãos creem que Jesus é um Messias que foi profetizado desde o Antigo Testamento. E creem que ele morreu e ressuscitou para que a comunhão com Deus fosse restaurada. Quem crê no Messias é assim que pregam os cristãos. A relação com Deus, a relação com o transcendente é por meio de Jesus. Só o Jesus é mediador dessa relação. Cultuam a Deus em igrejas, onde cantam, oram, leem a Bíblia, dirigem-se somente a Deus, no caso dos cristãos de tradição protestante. Os cristãos de tradição católica também se dirigem aos santos, também se dirigem a Maria e sempre, no caso dos evangélicos, por intermédio de Jesus, no caso dos católicos, Maria também é medianeira, ok? Então, falamos de algumas religiões e de seu modo de comunicação como exemplo. Não esqueça de acessar essa aula na plataforma Eduque e até a próxima. Muito obrigado.